E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais uma revisãozinha utilizando nossos mapas mentais, tá? E lembrando que para ter acesso a esse mapa mental e outros também com outros temas de história, é só entrar no canal do Pinterest do professor Fabião e também nossas redes sociais, tá? Que lá no YouTube, por exemplo, você encontra essa videoaula completinha, tá? Então espero que ajude bastante aí no Enem, no Provão Paulista. O tema de hoje é a União Ibérica, o período em que Portugal e Espanha estiveram unidos politicamente entre 1580 e 1640. Vamos lá? Bom, pessoal, na Península Ibérica, né, na Europa, a gente tem dois países principais, né, Portugal e Espanha. E entre 1580, atenção às datas aqui, ó, entre 1580 e 1640, houve uma união política entre Portugal e Espanha, ou seja, a Espanha dominou o reino português, e eles tiveram aí um período de união política entre 1580 e 1640. Bom, primeiro a gente vai tentar entender os motivos dessa união, tá? Bom, o rei de Portugal, lá em 1580, era o Dom Sebastião. O Dom Sebastião, ele era um jovem, né, e ele era um católico fervoroso. E ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos, né, que pudessem herdar o seu trono. O que ele queria fazer? Ele queria expulsar os muçulmanos, né, os seguidores do islamismo, ali do Marrocos, é um país que fica ao sul de Portugal, ali no continente africano. Então, o Dom Sebastião ele vai pegar as tropas portuguesas e vai tentar invadir o Marrocos. Na batalha, atenção, de Alcácer Quibir, o Dom Sebastião ele foi morto em 1578. Tá? Encontraram lá um corpo todo desfigurado, não tinha certeza se era o corpo dele mesmo. Tá, pessoal? Então, o rei de Portugal ele morre em uma luta religiosa ali, católica contra os muçulmanos, os islâmicos do Marrocos, e o Dom Sebastião foi morto. Em Portugal, atenção a esse ponto, por influência do cristianismo e também do judaísmo, aquela ideia da volta, da chegada de um Messias Salvador, surge o chamado sebastianismo, que era a crença que o Dom Sebastião voltaria com um exército celeste, um exército alado, para salvar os portugueses da miséria, da desigualdade social, da fome. Tá, pessoal? Então, a morte do Dom Sebastião acabou criando o sebastianismo, movimento esse que acabou influenciando movimentos no Brasil, por exemplo, como a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Bom, como o Dom Sebastião morreu, o parente mais próximo que tinha direito vai assumir, afinal ele não tinha herdeiros. Quem assumiu foi o Dom Henrique. O Dom Henrique ele era o tio-avô do Dom Sebastião. A tio-avô, ele já era idoso e era um cardeal da Igreja Católica. Se ele era cardeal da Igreja Católica, ele não tinha herdeiros, tá? E ele morre 2 anos depois, em 1580, e novamente o trono português ficou vazio. Começa uma disputa, né? Então a Catarina, de uma família nobre portuguesa, queria o trono. O Antônio, que chegou até a ser aclamado, né, rei de Portugal, mas o Felipe I da Espanha, ele também era parente da família real portuguesa e ele tinha direito na sucessão. O que ele fez? Ele pegou o exército espanhol e obrigou Portugal a aceitar, né, a imposição política espanhola, ou seja, Felipe I dominou Portugal e ele virou Felipe I de Portugal e Felipe II da Espanha, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, Felipe I de Portugal, rei de Portugal, e na Espanha ele vai ser o Felipe II. Bom, quando ele assume o trono, tá? Ele assumiu o trono, ele vai fazer um acordo com Portugal, é um juramento, que é chamado Juramento de Tomar. O que que o Felipe I de Portugal e Felipe II da Espanha, parece uma pessoa bipolar, né? Mas é a mesma pessoa. O que que ele prometeu? Manter a exclusividade de navios portugueses no comércio colonial, ou seja, ele não mexeu no comércio português, manteve as caravelas portuguesas negociando com o Brasil, por exemplo. Lembrando, né, pessoal, que a partir da União Ibérica, todos os territórios portugueses passaram a pertencer à Espanha, a partir daqui, tá? A permanência dos funcionários portugueses nos cargos, tá? Então isso ele não mexeu também. Outra coisa importante, ó, o Felipe respeitou os costumes portugueses, ele não quis impor a língua espanhola, por exemplo, aos portugueses. Obviamente que ele fez tudo isso para evitar conflitos, né, para facilitar o seu domínio sobre Portugal. Bom, a Espanha ela tinha vários territórios pelo mundo e ela também controlava a região conhecida como Países Baixos, né, que hoje a gente conhece como Holanda. Tá?
Então, a região da Holanda, ela também era dominada pelo Felipe II da Espanha. E em 1581, as províncias holandesas, né, fizeram uma união, chamada União de Utrecht. E qual que era o objetivo dessa união? Lutar pela independência, ou seja, conseguir a independência em relação à Espanha. E em 1581, os chamados Países Baixos, né, que a gente conhece hoje como Holanda, conseguiram se libertar do domínio espanhol. Obviamente que o Felipe II da Espanha e primeiro de Portugal, ele não gostou disso, né? E ele decretou o quê? O embargo espanhol. O que foi o embargo espanhol? A Holanda ficou proibida de fazer comércio com qualquer terra da Espanha pelo planeta. Mas como a Espanha dominava praticamente todos os territórios do mundo conhecido, né, os holandeses acabaram ficando proibidos de fazer comércio no mundo, tá? E outra coisa importante, os holandeses, eles controlavam a distribuição do açúcar que era produzido aqui no Brasil, no Nordeste. E como agora o Nordeste pertencia à Espanha, os holandeses ficaram proibidos também de comercializar o açúcar brasileiro. Obviamente que isso vai levar a uma reação holandesa, que vai culminar com a invasão do Nordeste. Invasão essa que vamos tratar daqui a pouquinho, tá? Bom, com o embargo espanhol, os holandeses começaram a atacar as terras espanholas pelo mundo. Lembrando, né, pessoal, que a Espanha ela era praticamente dona da América, da África e também das colônias asiáticas. Os territórios portugueses passaram todos a pertencer à Espanha agora, tá? O reinado do Felipe II da Espanha. Bom, a Holanda ela vai atacar terras espanholas no litoral africano, principalmente em relação ao comércio de escravizados, tá? Ela tentava controlar esse comércio. E em 1602, a Holanda vai criar a Companhia das Índias Orientais. Atenção, pessoal. Era uma empresa de comércio que era voltada para fazer comércio com a África e a Ásia. E em 1621, a Holanda vai criar a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Essa é uma outra empresa de comércio que tinha como objetivo fazer comércio com o continente americano. Mas lembrando, eram todas terras espanholas, sob o controle da Espanha, tá? Bom, a Holanda ela vai tentar primeiro no Nordeste, ó, tá? Então, Salvador, em 1604, não conseguiram dominar a cidade. 1624 também não, um novo ataque em Salvador. Em 1627 conseguiram roubar algumas cargas lá, mas não conseguiram invadir Salvador. A Companhia das Índias Ocidentais, que foi responsável aqui por esses ataques finais, ela quase foi à falência, né, de tanto gastou muito dinheiro nas tentativas de invadir Salvador e não obteve sucesso, mas eles conseguiram roubar um carregamento de prata da Espanha e usaram esse carregamento para tentar uma nova empreitada contra o Nordeste brasileiro. Essa em 1630 e agora o alvo era outro, Olinda e Recife. Ah, professor, por que Olinda e Recife? Essa é a principal região produtora de açúcar, né, onde ficavam ali os principais engenhos do Nordeste. Então a Holanda vai montar uma frota gigantesca, né, muitas caravelas e por volta de 60 caravelas, 7 mil homens para atacar e conquistar o Nordeste açucareiro, tomar da Espanha, tá? Bom, Olinda e Recife foram dominadas com uma certa facilidade, e os brasileiros, né, pessoal, como que eles resistiram à invasão holandesa? Eles foram para o interior, onde estavam os engenhos, e organizaram a resistência. O principal líder dessa resistência é o Matias de Albuquerque, é o fazendeiro que liderou os brasileiros na luta contra os holandeses, no interior do Nordeste. Qual que foi a tática? Como os brasileiros não tinham forças militares para enfrentar frente a frente os holandeses, a tática foi a guerrilha, tática de guerrilha. Ou seja, como os brasileiros conheciam o terreno, eles faziam armadilhas e emboscavam os holandeses, e os holandeses não conseguiam avançar para o interior. Até, pessoal, que aparece esse cara aqui, ó, guarda esse nome, Domingos Fernandes Calabar. Esse personagem, ele lutou aqui junto com Matias de Albuquerque, né, contra os holandeses, mas ele foi subornado e ele acabou se voltando contra os portugueses ao lado dos holandeses. Então o Calabar ele acabou entregando posições dos brasileiros para os holandeses, o que facilitou a conquista espanhola. Bom, o que aconteceu? Esse Calabar ele acabou entrando para a história do Brasil como um dos grandes traidores da história.
né? Então ele era do lado brasileiro, no caso, e ele acabou se voltando para o lado Flamengo, né, do lado dos holandeses, e entregando as posições, o que facilitou a conquista dos holandeses na região. Temos outros traidores na história, né, pessoal? Por exemplo, na Inconfidência Mineira, o Joaquim Silvéria dos Reis, que entregou lá os Inconfidentes. E recentemente outros traidores vão aparecendo, né? E lembrando que essas pessoas sempre elas ficam marcadas, né, na história como os Judas brasileiros, tá? Bom, com a conquista espanhola, precisava organizar agora a colonização. O administrador holandês enviado aqui para a colônia era o conde João Maurício de Nassau, tá, pessoal? Então, Maurício de Nassau, ele foi o administrador do chamado Brasil holandês, território holandês ali no Nordeste brasileiro. Bom, durante a regência dele, que durou de 1637 até 1644, o Mauro de Nassau ele concedeu empréstimos aos fazendeiros para que eles pudessem reorganizar a produção. Isso agradou bastante o pessoal da região, tá? Inclusive, incentivou lá a compra de escravizados, financiou a compra de escravizados para retomar a produção açucareira, que era o interesse da Holanda. Reconstruiu Olinda e Recife, né, principalmente Recife. Então, prédios públicos, praças, pavimentação, ou seja, deu uma organizada na cidade, lembrando, utilizando recursos da Companhia das Índias Ocidentais. Então, isso vai transformar o Recife numa uma bela cidade. Tá? Incentivou a vinda de artistas, de intelectuais, né? Então incentivou a atividade cultural na colônia, agradando a população da região também. Os holandeses eles eram calvinistas, tá, pessoal? Então, seguidores do calvinismo, mas eles não exigiram que a população local também seguisse o calvinismo. Então, ele concedeu liberdade religiosa. Aí, pessoal, tem uma história interessante aqui, ó. A história do boi voador. Opa, como é, professor? Boi voador? Isso mesmo. O Mauro de Nassau, ele acabou gastando muito dinheiro, né, na reconstrução da cidade. Aí, ali, para quem conhece o Recife, tem a parte continental da cidade e tem uma pequena ilha. Ali, o Mauro de Nassau, ele construiu uma vila nessa ilha e, para chegar até a vila, ele mandou construir uma ponte também. Gastou muito dinheiro na construção dessa ponte. Para tentar recuperar um pouquinho do investimento, o que ele fez? Ele prometeu que no dia da inauguração da ponte, ele ia fazer um boi voar. Isso mesmo, pessoal, ele iria fazer um boi voar, um boi voador. Aí ele vendeu ingressos, né, para o pessoal que quiser assistir, o pessoal tudo curioso, né? Chegou no momento da inauguração, um boi verdadeiro passou ali, sendo puxado ali no meio da multidão. Ele foi lá para o fundo, e lá no fundo tinha um outro boi já morto, né? Tiraram a pele dele, colocaram palha dentro. Esse boi ele foi amarrado numa roldana e passou voando ali sobre a ponte, né? Com fogos de artifício, e a população toda, ó! Ele acabou arrecadando muito dinheiro. Essa história hoje em dia ela é retratada lá na literatura de cordel no Nordeste, tá? Então faz parte da cultura local. Uma curiosidade, tá? Mas lembrando, o Mauro de Nassau ele acabou gastando muito dinheiro, né, para tentar recuperar a produção, e o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais era ter lucro com o Nordeste, né? Bom, pessoal, em 1640 teremos uma mudança na Europa agora, um evento conhecido como Restauração Portuguesa. Os portugueses, com o apoio da Inglaterra e também dos holandeses, atenção, conseguiram expulsar os espanhóis. Esse processo, esse movimento, foi liderado pelo Dom João IV, né, da família de Bragança, a mesma dinastia, né, pessoal, que vai governar Portugal e vai governar o Brasil, né, com Dom Pedro II até 1889. Então, com essa restauração, Portugal retomou o controle sobre suas colônias e expulsou os espanhóis do seu território. Bom, mas o Nordeste continuava ainda sob o domínio holandês. Em 1643, a Companhia das Índias Ocidentais não estava muito feliz lá com o Maurício de Nassau, principalmente devido aos gastos, né? Ele foi até acusado de desviar dinheiro da companhia, o fato é que ele foi demitido. Com a demissão de Maurício de Nassau, os holandeses adotaram o quê? Uma política repressiva. Ao invés de tentar agradar os brasileiros, né, como fez o Maurício de Nassau, os holandeses aumentaram os impostos, tá? Isso desagradou muita gente, tá? E lembra dos empréstimos que o Maurício de Nassau fez? Essas dívidas começaram a ser cobradas e quem não pagasse teria sua propriedade confiscada. De novo, deixando o pessoal lá da região, do Nordeste, muito descontente, tá? Esse descontentamento vai acabar levando à insurreição pernambucana, entre 1645 e 54, que nada mais é do que a luta para expulsar os holandeses do Nordeste, tá?
Então a gente tem entre os líderes vários setores aí da sociedade, o André Vidal de Negreiros, por exemplo, o Felipe Camarão, que era um indígena, né? Vários setores participaram da luta contra os holandeses. Havia lá uma insatisfação geral, né? Principalmente com a mudança do perfil do domínio holandês, né? Uma imposição aí mais dura. Bom, as principais batalhas, a mais famosa, a Batalha dos Guararapes e a Batalha de Campina da Taborda, né? Que culminaram com a expulsão dos holandeses do Nordeste. Então, uma vitória portuguesa, vitória dos brasileiros contra os holandeses. Bom, mas a ameaça holandesa ainda continuava. Isso levou Portugal a procurar acordos com a Holanda, né, e esses acordos acabaram chegando no Tratado de Haia de 1661. Foi quando a Holanda aceitou perder o Nordeste, né, então se comprometeu a não atacar mais o Nordeste, desde que Portugal pagasse uma indenização de 10 mil cruzados. Então Portugal pagou essa indenização e ainda teve que ceder alguns territórios na Ásia, né, algumas colônias, e entregar rotas comerciais de sal, por exemplo, para os holandeses. Ou seja, só assim os holandeses acabaram aceitando, né, essa perder o Nordeste. Eles alegavam que gastaram muito dinheiro na região, por isso queriam ser indenizados. Mas aí, pessoal, tem um probleminha aí para os portugueses e para os brasileiros, tá? Quando os holandeses, deixa eu voltar com a minha cara. Quando os holandeses eles saíram do Nordeste, para onde que eles foram? Eles foram para a América Central, ali nas ilhas do Caribe. E aqui no Brasil, os holandeses aprenderam a plantar a cana, todo o processo de fabricação do açúcar, eles aprenderam aqui no Nordeste brasileiro e levaram lá para as ilhas da América Central. Como os holandeses eles tinham mais dinheiro para investir, uma redistribuição bem organizada, né, com muitas caravelas, eles acabaram tomando o lugar do Brasil como o maior produtor de açúcar, ou seja, o Nordeste açucareiro vai demorar muito tempo ainda para se recuperar devido à invasão holandesa e essa mudança dos holandeses para as ilhas do Caribe, tá? Colocando Portugal e o Brasil em situação econômica bem complicadinha, tá? A gente só vai recuperar a economia em 1695, 1693, quando os bandeirantes encontram ouro ali na região de Minas Gerais e começa o nosso ciclo do ouro. Mas isso é uma história para outra videoaula, para outra revisão, tá? Bom, pessoal, ó, espero que tenha ajudado bastante aí sobre a União Ibérica. É um assunto muito cobrado no vestibular, tá? Então fique espertinho. E não esquece, compartilha o canal, deixa aquele like, se inscreve no canal também, entra nas nossas redes sociais, ajuda aí o canalzinho a crescer, beleza? Pessoal, tudo de bom para vocês, um abraço. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá? Tchau, tchau.